Bem-vindos ao Evolutive Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutive Cast e a jornada começa agora. Seja bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro e conquistar por fora. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. Hoje nós vamos falar sobre como o cérebro reage à dor e, melhor do que isso, vamos entender como treinar a nossa mente para lidar com esse desconforto. Entender então, ou melhor, mergulhar na neurociência da dor, entendendo por que ela nos sabota e descobrir como que a gente faz para transformar esse desconforto em força. Show? E antes da gente iniciar, eu preciso te lembrar de se inscrever no canal, nessa plataforma que você está me ouvindo agora. E, mais do que isso, me seguir nas minhas redes sociais, porque por lá você vai ter todas as atualizações, não somente dos episódios, mas também da minha agenda, tanto a agenda gratuita, mas também a minha agenda de imersões, treinamentos, a metodologia também, né, do Evolution, que ela hoje é online, e mais do que isso, a minha mentoria aí, que está com vagas abertas. Ela vai fechar agora no mês de setembro, as vagas, tá? São 12 semanas, para você que tem interesse, depois você dá uma olhadinha lá no primeiro link da minha descrição. Vamos à história de hoje então, a história da Lara, que é muito mais do que uma história de superação. Ela é uma atleta de altíssima performance, então eu preciso que você preste bastante atenção, porque é através da história dela que nós vamos conectar todo esse episódio. Show? Então vamos lá. Lara sempre foi apaixonada pelo mar. Desde pequena passava horas na água, fascinada com o vai e vem das ondas. Mas nadar 10 quilômetros em mar aberto era algo completamente diferente. Era mais do que força física, exigia preparo mental, controle emocional e, acima de tudo, uma vontade feroz de não desistir. Durante meses, ela acordava antes do sol nascer, treinava em águas geladas, fazia sessões exaustivas de natação e musculação e ainda conciliava tudo com o trabalho e com a faculdade. Ou seja, Lara era uma top performance. Treinou dias bons e também treinou nos dias ruins. Treinou quando queria e, principalmente, treinava quando não queria. Porque ela sabia que a prova real não seria só o mar, mas exatamente aquilo que estava dentro dela. No dia da travessia, o mar estava revolto. Os ventos aumentavam e as correntes jogavam o corpo de Lara de um lado para o outro. No início, ela até manteve o ritmo, como havia ensaiado 1000 vezes, mas por volta do 5º quilômetro, algo começou a mudar. As braçadas começaram a ficar mais pesadas. A água, que antes parecia um lugar seguro, começou a se tornar hostil. E então, as vozes internas começaram. Você não vai conseguir. Seu ombro já está doendo demais. Você está na metade. Você vai continuar para quê? Essas vozes não eram novas. Lara já as conhecia. Afinal de contas, ela treinava. Ela vinha todas as vezes que as coisas apertavam. Mas dessa vez ela estava preparada. Respirou fundo e a cada 3 braçadas ela se lembrou de algo que seu treinador repetia. A dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha. E a desistência, essa sim, é definitiva. Ela pensou nos dias em que nadou com cãibras, nas manhãs que chorou de exaustão no carro antes de ir para o treino. Pensou nos amigos que disseram que ela era louca. Pensou em sua mãe, que sempre a observava na beira da água com olhos cheios de orgulho. Ela respondeu às vozes, em silêncio, no desconforto do mar a cada abraçada.
ela respondeu: desconforto não é o fim, é só o próximo passo. E continuou, braçada por braçada, quilômetro por quilômetro. Não porque o corpo queria, mas porque a mente se recusou a parar. A dor estava lá, era inevitável, mas já não era mais um obstáculo. Era uma trilha. E Lara seguia com essa mesma coragem. Quando cruzou a linha de chegada, não havia multidão, apenas poucos colegas, seu treinador e principalmente sua mãe, de pé com lágrimas nos olhos. Mas Lara não precisava dos aplausos, porque naquele momento ela sabia que tinha vencido a prova, mas não apenas vencido a prova, ela tinha vencido ela mesma, porque resistir à dor é um instinto, mas atravessá-la, enfrentá-la de frente e seguir mesmo assim, essa é uma habilidade. E Lara descobriu que ela havia possuído essa habilidade. Pessoal, essa é a história da Lara, diante de uma prova de triatlo incrível que ela fez. A história da Lara, ela se conecta em diversos pontos da nossa vida, porque todas as vezes que nós temos alguma dificuldade, o nosso primeiro pensamento é desistir, é parar. Mas isso não significa que nós não podemos resistir à dor. Como eu falei, a dor ela é instintiva, ela tá lá. Não tem como você ignorar a dor do ponto de vista racional. Ela apareceu ali. Você pode neutralizar a dor para que você consiga finalizar uma prova, para que você consiga aumentar a tua capacidade de resiliência. Inclusive, essa é a ideia do nosso podcast de hoje. Trabalhar isso na nossa cabeça, aprender juntos como fazer isso. Show? Então, eu quero que você imagine que você é a Lara nesse momento. Quantas vezes você não teve um momento difícil e ainda assim você peitou e falou, cara, eu vou resolver esse problema? Quantas vezes você não foi corajoso de peitar algo que aquela situação já não apresentava mais uma solução viável? E mais, qual você acha que seria o sentimento da Lara se ela tivesse parado de nadar no meio do caminho? Se ela tivesse desistido? A dor da desistência certamente era muito maior do que a dor física que ela estava sentindo. Afinal de contas, ela sairia dali com a certeza de que ela estava derrotada. Embora ela seja uma vencedora, ela sairia dali com a certeza em sua cabeça de que ela estava derrotada. Então, vamos entender como isso funciona na nossa cabeça, que é o mais importante. Só para você entender um pouquinho, eu vou fazer alguns parâmetros, tá? Primeiro eu quero iniciar com vocês trazendo um pouco da base científica. Embora eu sei que ela é um pouquinho assim, realmente um pouco mais técnica, mas eu vou tentar trazer ela de uma forma mais didática, justamente para que vocês consigam entender a evolução do podcast, para que a gente chegue num treinamento mental ao desconforto, que é o próximo tópico que eu quero abordar com vocês, uma ferramenta prática, um passo a passo, né, de treino emocional, em que você vai conseguir adaptar o teu cérebro para treinar ele a esse desconforto. Show? Então, preciso que você preste muita atenção nessa parte técnica, embora ela seja uma parte não tão agradável para alguns, mas é importante que você entenda o quão importante é você entender como você funciona, para que você consiga depois executar o treinamento mental. Então vamos lá. Como o cérebro ele processa a dor? A dor ela é interpretada, tá, por uma ameaça pelo sistema límbico. Quem aqui já ouviu falar sobre o sequestro da amígdala?
Daniel Goleman traz esse conceito, né? É quando justamente a gente tem reações desproporcionais no sentido emocional. Então, a amígdala é uma das partes, juntamente ali com o hipotálamo, do sistema límbico, tá? Então, Gustavo, o que tem a ver isso que você trouxe da amígdala, do sequestro da amígdala? Aqui a ideia era só para fazer um link na tua cabeça para você entender que o sistema límbico ele envolve a amígdala, tá? E ativar esse sistema nervoso simpático, ele literalmente vai te dar um estímulo, ou luta ou fuga. E muitas vezes essa luta ou fuga, essa dicotomia de duas posições, ela vai te fazer ficar parado. Então a dor física, quanto a dor emocional, elas compartilham literalmente circuitos neurais semelhantes. E a grande confusão que a gente faz às vezes é se a dor ela é real ou se é uma dor interpretada. A diferença entre você entender uma dor real e uma dor interpretada é que o nosso cérebro ele não sabe diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Então, a dor real ela surge de estímulos físicos mesmo, lesões. Enquanto a dor interpretada, ela surge por fatores psicológicos e experiências individuais mesmo. Ou seja, são ausências de estímulos físicos evidentes, mas que estão ali. E quando identificar essa dor real e quando identificar essa dor psicológica, vamos colocar dessa forma. A dor psicológica, você percebe que precisa de uma autoconsciência muito grande ali, porque o seu corpo ele tem que estar adaptado. Ele tem que literalmente estar treinado para você entender essa dor real em detrimento da dor emocional. E ela envolve você reconhecer a intensidade e a natureza da dor e como elas podem variar dependendo do indivíduo e do contexto, e não apenas de uma lesão física, no caso. Então, pessoal, quando a gente trabalha essa falha, é importante que a gente entenda que existem esses dois tipos de dores, tá? Essa dor que ela é física muitas vezes, mas também é uma dor interpretada. E você precisa criar essa autoconsciência justamente para você começar a trabalhar e treinar a tua mente de uma forma mais assertiva. Então, meus amigos, falhar, ser julgado, se frustrar, né? E até mesmo sair da zona de conforto, isso pode ser lido como uma ameaça pelo nosso cérebro, mesmo sem risco real. Seu cérebro ele só quer te proteger. Mas esse cuidado, muitas vezes, ele pode virar uma prisão mental. Então é importante você começar a identificar até que ponto não vai a tua prisão mental no que diz respeito ao teu medo de falhar, de ser julgado, a tua capacidade de se frustrar, a tua autorregulação no sentido de frustração, como você lida com essa frustração, com esses balanços emocionais. Emocionalmente falando, numa prova, e quando a gente trabalha a questão do desconforto mental, nós estamos repetidamente falando sobre autocontrole, autorregulação emocional. Show? Lembrando que o teu cérebro, ele literalmente não foi feito para te fazer feliz. Ele foi, na verdade, adaptado para te proteger. Então, ele vai fazer de tudo para te proteger. Não sei se você percebe, mas eu vou até te contar algo que talvez você não tenha percebido. A criança, as pessoas que têm criança em casa, vocês vão perceber que a criança ela não sai do berço de cabeça. É um drive mental que já vem conosco. Porque a nossa região ali da cabeça, ela é literalmente capaz ali de nos matar. Então a criança, quem tem criança em casa talvez não tenha percebido, mas a partir de agora vai prestar mais atenção.
A criança, quando ela vai descer do berço ou vai descer do sofá, perceba que ela sempre desce de bunda, porque é justamente onde, se ela cair, ela não vai se... ela vai doer, mas não vai ter uma dor no sentido... não vai ter morte, né? Vai ter uma dor no sentido físico apenas. Então, é uma adaptação, é uma configuração que já vem conosco, entende? Começa a perceber isso que você vai identificar. Então, teu cérebro, e percebe que se você, por exemplo, tivesse... eu vou te dar um outro exemplo para ficar mais claro como essa relação da dor real e a interpretada ela pode ser treinável. Quando você percebe uma dor física, você tem uma dor física, e eu te questiono bem assim, você é uma pessoa que não tem o costume de fazer 15 quilômetros, mas mesmo você não tendo o costume de fazer 15 quilômetros, eu coloco um grande motivador aqui para você. Você que é pai, você que é mãe, teu filho está morrendo e você precisa correr 15 quilômetros para chegar no hospital com ele. Meu amigo, eu não sei como você tira força, mas você vai com dor, sem nenhum preparo. Você vai do jeito que tá, você faz 15 quilômetros. E você faz muitas vezes num pace melhor do que quem corre. Por quê? Porque você tem um caráter de urgência e você tem um motivador externo ali gigantesco. O que eu quero trazer para você aqui nessas histórias é justamente como trabalhar esses motivadores para treinar o nosso cérebro para entrar em alta performance. Ou seja, como resistir a essa dor. Afinal de contas, o nosso cérebro ele foi feito para nos proteger. E ele gosta da zona de conforto. Então, quando você vai ali na musculação, você tem uma lesão, uma microlesão, né? Somente assim. Tem até aqueles que falam aquela famosa frase, sem dor, sem ganho. Apesar de na musculação isso ser correto, é importante a gente saber lidar com a dor para que a gente não transforme a dor em algo, emocionalmente falando, em algo corriqueiro. Ah, não, sem dor, sem ganho. Não. A gente precisa começar a ponderar e trazer um pouco de luz e equilíbrio a essas frases, tá bom? Mas como nós já sanamos e você já entendeu como o teu cérebro ele processa a dor, agora eu quero entrar com você na parte da ferramenta prática. Afinal de contas, nosso podcast aqui ele é provocativo, ele é prático, acima de tudo ele é prático, e eu gosto de trazer para vocês sempre umas dicas práticas. Então vamos lá. A nossa ferramenta prática de hoje é mais uma ferramenta que eu trabalho na mentoria, que é justamente o treinamento mental ao desconforto. Ele basicamente é um passo a passo de 5 elementos, onde o primeiro passo é a gente identificar sua dor simbólica favorita. Gustavo, o que seria essa dor simbólica? É aquela que você foge sempre. Então, por exemplo, uma rejeição, uma crítica, o excesso de controle ou até mesmo escassez, para dar um exemplo aí das principais, né? Sendo que a rejeição, a necessidade de aprovação e principalmente o excesso de controle, eles acabam sendo as dores simbólicas favoritas, ou assim, as mais comuns, eu diria. Ok, você identificou isso. Qual o próximo passo? O próximo passo, eu quero que você pense em rebater a dor com um novo significado. Ou seja, você vai reinterpretar a dor e mais do que isso, você vai dar um novo significado para ela, tentando trazer uma nova perspectiva para a tua cabeça referente a esse conceito. Então vamos lá, vou te dar um exemplo mais prático. Você não vai chamar o sofrimento de sofrimento. Você vai chamar o sofrimento de ginásio da alma, por exemplo. Você vai chamar a academia de QG, de quartel-general. Você substituir, às vezes, algumas palavras
vai simplesmente fazer teu cérebro interpretar de forma diferente. Eu vou te dar um exemplo disso que pode ser um pouco frustrante, principalmente para quem é mais conservador. Mas antigamente, as mulheres que trabalhavam à noite, cuidando dos prazeres noturnos, elas eram chamadas disso mesmo. E hoje elas são chamadas de do job, ou seja, você tem uma reinterpretação, você criou uma narrativa, na verdade socialmente, foi criada essa narrativa de que elas são mulheres dignas, são mulheres que trabalham e não mais são chamadas do nome pejorativo que você já sabe. Então, essa nova narrativa, ela foi tão bem trabalhada que hoje se interpreta essa profissão como algo relativamente ok. Ainda é relativamente ok, né? Daqui a alguns anos a gente não sabe. Mas hoje já é interpretado de uma forma ok. Então veja, por que eu trouxe esse ponto? Porque eu quero que você entenda que uma boa narrativa para o teu cérebro faz você interpretar as coisas de uma forma diferente. E nós vamos usar isso ao nosso favor, só que no treinamento mental ao desconforto, ou seja, treinamento mental de resistência e resiliência à dor. Maravilha? Só fazendo esse paralelo para ficar mais didático. Então, feito isso, você já identificou sua dor simbólica, você já rebateu sua dor, trazendo uma nova perspectiva. Agora eu quero que você faça um exercício que talvez seja besta, você considere besta, mas ele tem muito, muito, muito caráter científico, que é justamente a respiração estratégica em momentos críticos, tá bom? Então você vai fazer o quê? Todas as vezes que você estiver em momentos críticos, você vai inspirar, segurar 4 segundos, expirar por 4 segundos e segurar. Ou seja, você vai fazer uma respiração consciente. Uma respiração, a gente brinca, é respiração box, né? Que é vai e volta. Então você vai inspirar 4 segundos, segurar, expirar 4 segundos e segurar mais 4 segundos. E aí você pode repetir o processo. A ideia é que isso reprograma o seu estado fisiológico. Porque você tem uma maior oxigenação, então faz com que você reduza o teu estresse ali momentâneo, né? O que faz com que tua exposição ela seja controlada. Fechou? Então a nossa ideia é justamente essa. Uma exposição que inclusive já é o nosso próximo passo, que é o 4º passo desse treinamento. É a exposição controlada e intencional, que é justamente você fazer pequenos atos desconfortáveis por todos os 7 dias, como por exemplo, vocês podem até julgar, mas de fato é um treinamento mental ao desconforto. Tomar banho gelado. Ninguém gosta de tomar banho gelado. Gente, se tem água quente é maravilhosa. Vamos combinar. Tomar banho na água gelada, de certa forma, é uma coisa de perturbado, velho. Porque você tá ali literalmente se colocando em um estado de desconforto propositalmente, sendo que existe água quente. Mas é justamente esse treinamento mental que vai te ajudando a... Esse é um pequeno passo. E grandes conquistas, ou seja, grandes vitórias, elas são construídas com pequenos passos. Então, encontrar uma água gelada, você pode encarar como uma coisa fútil. E talvez até para você seja, você pode fazer outro tipo de treinamento. E tá tudo bem, é só um exemplo aqui que eu dei, tá? Você tem outros tipos de treinamento mental. Mas um exemplo claro é o tal da banheira de gelo. Você encarar ou não é você dizer para a sua opinião com firmeza que você tá ali resistente, resiliente à dor. E lembre-se, todas as vezes que você reforça um treinamento mental, você está mandando uma mensagem para o teu cérebro. Você está criando um caminho na tua cabeça falando, cara, eu sou resiliente.
teu cérebro ele começa a interpretar isso. E a tua resistência à dor, ao desconforto, ela aumenta. Fechou? E por último, mas não menos importante, é você, após cada recuperação, fechar os olhos e dizer: a dor está me moldando. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Isso reforça a sua conexão cerebral entre dor e crescimento. Ou seja, basicamente é uma recompensa simbólica que você faz. Você faz um resumo ali simbólico. Cara, a dor ela tá me moldando. E isso vai reforçando a tua identidade, em que você fica uma pessoa resistente à dor e cresce ao mesmo tempo. Fechou? Pessoal, eu entreguei aqui o ouro, coisa que eu só entrego em treinamento pago e nas mentorias. Lógico, você vai poder usufruir da ferramenta de treinamento ao desconforto, mas é importante que você use ela com responsabilidade, tá? Eu não estou falando isso para te assustar, mas é importante que você comece a utilizar ela de uma forma responsável. E de preferência, lógico, com um mentor. Você não precisa de um mentor, mas é importante que você tenha para você avançar mais rápido. Fechou? Então vamos lá. Resumo geral. A dor, então, ela é algo inevitável, mas a fuga da dor, ela é opcional. A evolução dentro desse parâmetro, é importante você entender que ela é treinável. E quando você transforma a dor em disciplina, o desconforto em treino, você começa a criar um lugar em que você vai sobreviver, resistir à dor de uma forma inteligente. Ou seja, você começa a se transformar em uma pessoa imparável, extremamente resiliente. E você é resiliente. Você só talvez não tenha chegado ainda nesse nível de resiliência mental que você gostaria. Mas você é uma pessoa resiliente. Fechou? Pessoal, então antes da gente encerrar, eu preciso te lembrar de curtir, compartilhar com as pessoas que você ama. Afinal de contas, esse é um tema que é pouquíssimo falado por aí. E a dor, ela é uma das características que nos molda no sentido de crescimento. Certamente, algumas pessoas, elas, lógico, podem aprender pela dor ou por também observação. É sempre mais gostoso você aprender por observação, mas em alguns momentos você precisa da dor para você ter um crescimento exponencial. Fechou? Assim como na musculação, certo? Então, esse foi o Evolution Cast de hoje, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. E o nosso próximo episódio é sobre exatamente como ativar o modo de ação. Ou seja, descobrir como vencer a sabotagem invisível e ativar o modo ação. Fechou? Até o próximo episódio. Lembre-se, evoluir é a nossa única opção.